Olá a todos. Surgiu uma notícia esta semana que tem passado bastante despercebida em Portugal, mas que é importante também para aquilo que estamos a viver na Igreja em Portugal em relação à questão dos abusos de menores na Igreja. A Arquidiocese de Chicago, nos Estados Unidos, vai processar uma rede de alegadas vítimas de abusos. Isto pode parecer estranho, pode parecer que está de pernas para o ar, mas ouçam com atenção. Então, houve escutas telefónicas por outro caso qualquer, que não era relacionado com este, que apanharam uma pessoa que fazia parte deste grupo de alegadas vítimas de um padre que é conhecido, que foi abusador em série em Chicago há várias décadas, e apanharam em conversa a confessar a amigos que tinham este esquema, ele e outros tinham este esquema de fingir que eram vítimas, tinham sido também vítimas deste padre, que tinha causado tantas vítimas. Ele trabalhava em sítios pobres, em bairros difíceis, com clubes de basquete, etc. E, portanto, eles diziam que tinham feito parte do clube de basquete, tinham sido abusados e, assim, asseguravam indemnizações ou compensações por parte da Igreja de forma fácil. Diziam que era um esquema facílimo. E para além de eles terem recebido, também treinavam outras alegadas vítimas falsas para terem histórias credíveis, para poderem também receber essas compensações e depois esses, por sua vez, davam uma percentagem da sua compensação às pessoas responsáveis pelo esquema. Portanto, temos aqui um esquema criminal. Porquê é que eu falo disto? Porque isto é um alerta. Muitas vezes nós tendemos a olhar para toda esta realidade dos abusos e pensar ninguém, no seu perfeito juízo, inventaria uma acusação de abuso, ninguém inventaria e diria que tinha sido abusado quando não tinha, uma coisa tão traumática, tão difícil, etc., que ninguém o faria. Mas sim, mas há quem faça isso. E isto traz um perigo, porque sabendo que há pessoas que o podem fazer, a Igreja vê-se obrigada a abandonar uma postura de total confiança nas pessoas que se aproximam com as suas histórias e passa a ter de se defender de forma mais rigorosa e mais agressiva, por assim dizer, em tribunal, pondo em causa, questionando. E quem é que perde com isto tudo? Bom, a Igreja perde porque está a pagar indenizações, eventualmente, ou compensações a pessoas que não são vítimas de facto, portanto, perde, mas quem perde mais são as vítimas verdadeiras, que quando vão com as suas histórias passam a ser olhadas com desconfiança porque há outras pessoas que se estão a aproveitar do sistema. Isto é uma coisa que, como eu disse, que está a acontecer nos Estados Unidos. Não há razão para pensar que não possa acontecer também noutros países e que não tenha acontecido também noutros países. Eu não tenho ideia, não tenho provas concretas que haja nenhum caso claramente falso em Portugal, até porque eu não tive nenhum papel em examinar casos nenhuns. Sei que houve um caso agora recentemente que até deu alguma polémica de uma senhora que se disse ser vítima de um padre. Ela foi recusado o pedido de compensação dela porque ela antes tinha enviado uma mensagem para outra pessoa que tinha estado na mesma instituição que ela, a dizer: eu não fui vítima de abusos, mas sim fui vítima de violência por parte das freiras, etc. E, portanto, isso foi usado no processo para justificar a recusa de lhe dar uma compensação. Ela depois alegou que ela simplesmente não tinha conseguido admitir naquela altura, ainda era uma coisa que estava a processar, e de facto nós não temos maneira de saber. Estamos a falar de casos que se passaram há muito tempo, não há testemunhas, não há provas factuais, há aquilo que a vítima diz e aquilo que, em alguns casos, o alegado abusador diz em sua defesa, palavra de um contra a palavra do outro. É preciso tentar ver se aquele relato é verosímil ou não, e julgar com base nisso. Isso é difícil e dá asa a muitas injustiças, quer para um lado, quer para o outro. Mas eu estou a partilhar esta história porque é importante nós termos esta noção. A Igreja, em alguns países, já deu um bocadinho a volta e já está a começar a assumir uma postura mais defensiva para evitar que haja estes casos de abuso de confiança por parte de pseudo-vítimas, vítimas inventadas, que simplesmente querem garantir uma compensação fácil, porque sabem que a Igreja tem o princípio geral de confiar nas pessoas que lhe abordam com estas histórias.
Essa é uma das coisas que eu queria partilhar neste vídeo. A outra é parecida, não é exatamente igual, mas está na mesma linha. Todos se lembram-se certamente, foi há 5 anos, que se começou a falar de um grande escândalo no Canadá, onde tinha havido e houve uma rede de escolas de internato, que eram escolas do Estado, mas que eram geridas por instituições religiosas cristãs, algumas católicas e não só, que acolhiam indígenas, supostamente para os educar, para os retirar do seu ambiente familiar, para educar como cristãos, como brancos, como bons cidadãos, e era uma ideia absolutamente descabida. Hoje em dia sabemos isso, um atentado à liberdade e aos direitos daquelas crianças e daquelas famílias. Nessas escolas, claro que havia melhores, havia piores. O princípio é mau, mas havia algumas que funcionavam bem, havia outras que funcionavam muito, muito mal, e há relatos de terríveis abusos, não só físicos, também sexuais, que ocorreram nessas escolas, como é natural, num ambiente em que as crianças são retiradas do seu elemento protetor natural, que é a família e a sua comunidade, e colocadas nas mãos de estranhos que podem nem sempre ter, não podem nem sempre ter as melhores intenções. Mas este escândalo que apareceu há 5 anos, portanto, isto já sabia, esta história já sabiam, aquilo que apareceu há 5 anos foi um relato de uma das tribos que disse que tinham, através de imagens de penetração de solo, etc., tinham conseguido verificar que havia valas comuns com centenas de cadáveres de crianças que tinham morrido nestas escolas. E aqui tudo está mal naquilo que se passou daqui para a frente. Portanto, em primeiro lugar, a história foi muitas vezes apresentada como se aquelas crianças tivessem sido assassinadas. E nunca foi uma hipótese credível. Mas havia cemitérios em muitas destas escolas, cemitérios onde as crianças eram enterradas quando morriam, muitas morriam de doença, provavelmente não tinham a atenção médica que mereciam, etc. E depois, muitos desses cemitérios, com o abandono das escolas, os cemitérios ficaram também abandonados, e portanto os cemitérios estão neste momento abandonados, e é preciso reidentificá-los e tentar assinalar com dignamente esses espaços. Mas há outra coisa que está muito mal nesta história. Portanto, a apresentação dessa vala comum chocava muitas pessoas porque dava a ideia de abandono, de descuido, de falta de respeito pela dignidade daquelas crianças que tinham sido lançadas por uma vala comum. Acontece é que não há crianças nenhumas enterradas ali. Passados 5 anos, não se encontrou uma única ossada, um único cadáver. As próprias imagens têm sido contestadas e, recentemente, o jornal mais reputado do Canadá, o Globe and Mail, emitiu um pedido de desculpa e disse: nós, quando soubemos esta história, não fizemos aquilo que devíamos fazer enquanto jornalistas, não fomos atrás, não tentámos verificar os factos. Assumimos que eram verdade e com isso criou-se um escândalo. O Canadá esteve com bandeira à meia haste em edifícios públicos durante, penso que 6 meses, ou um disparate qualquer assim. Estas notícias levaram uma onda de incêndios em igrejas, de fogo posto em igrejas. Foram dezenas de igrejas incendiadas no Canadá por causa do histerismo em massa causado por esta notícia, que nunca foi verdade. E em Portugal toda a gente foi atrás também. Eu, na altura, estava a trabalhar na Renascença. Nós não temos maneira de ir verificar no Canadá se há lá ossadas ou não, portanto replicávamos as notícias, porque é assim que funciona o mundo das notícias. Há uma notícia que vem de um país, a imprensa dos outros países assume que aquilo é verdade, replica e assim se espalha um boato que dificilmente vai desaparecer tão depressa, mas que não tem um pingo de fundo de verdade. E levou até já a um pedido de desculpas oficial por parte de um jornal muito importante, mas ainda nada por parte dos políticos, das pessoas da sociedade civil, que aproveitaram a onda e aproveitaram para criticar a Igreja, não só a Igreja Católica neste caso, mas o cristianismo em geral, pela parte que desempenhou neste esquema, que, como repito, era um esquema mau à partida, mas que neste caso em particular isso não era verdade. Mas é muito fácil fazer estas notícias, é muito fácil que elas se espalhem, porque as pessoas à partida já estão dispostas a acreditar no pior em relação à Igreja nestes casos, e isso é uma grande injustiça, como estamos a ver, porque se a Igreja tem muita coisa que foi mal feita e está agora a pagar o preço por isso, na questão, por exemplo, dos abusos, não se pode simplesmente assumir a culpa máxima de uma instituição ou de uma pessoa com base em alguns casos que se foram passando. É preciso sempre o rigor jurídico, o rigor jornalístico, o rigor da inteligência e do senso comum para tentar verificar as histórias. Portanto,
Muito obrigado a todos e continuem a acompanhar aqui o meu canal, façam like, subscribe, etc. As coisas do costume, que eu vou estando por cá para vos dar mais notícias. Obrigado.